Olá, turma! Aqui é o professor Alexander, da disciplina de Eletromagnetismo 2. E nessa aula eu vou estar resolvendo o exemplo 6.5 do nosso livro, tá? De Eletromagnetismo 2. E aí já chamando a atenção que tem uma questão que pode cair na prova de vocês, que está baseada nesse exemplo. Se eu não me engano, a única diferença da questão da prova é que no lugar de 5 aqui, da velocidade, né? No lugar do 5 eu coloquei 10, se eu não me engano. Então, é só prestar atenção nisso, né? Pode ser que a questão da prova seja bem parecida com essa. Não vai ser igual, mas vai ser bem parecida. E aí, certamente, a resolução vai ser a mesma, né? Só que o resultado vai dar diferente, porque a continha, né? Na hora que for fazer a continha, colocando 10 no lugar do 5, vai dar um resultado diferente. 10 ou 15, tá? Eu tô falando 10 porque eu tenho quase certeza que é 10, mas pode ser que seja outro valor, 15, 20... Mas prestem atenção nisso. A resolução é a mesma, aonde tiver valores diferentes, né? Se aqui tiver a corrente tiver um valor diferente, é só na resolução mudar o valor da corrente e fazer as contas de novo. Então isso vale para todas as aulas, né? Sempre que vocês estiverem assistindo uma aula, vocês vão observar que pode ser que caia uma questão parecida, né, na prova de vocês. E aí a resolução é a mesma, só se atentar a esses valores diferentes para substituir, né, e fazer a conta com os valores da questão da prova, né? Isso pensando na prova. Tá, mas vamos para o exemplo 6.5. Então o enunciado diz o seguinte, né? Ele é movimentando uma barra próxima ao fio. Então o fio mostrado na figura 6.10 está no espaço livre e conduz uma corrente elétrica I igual a 10 A. Uma barra de metal com 30 centímetros de comprimento se move a uma velocidade constante U igual a 5 metros por segundo na direção de Z. Determine V12, que é a nossa tensão, é a nossa fém de movimento, isso aqui, né? É a fém de movimento. Aí eu vou lá para a figura, tá? Então a gente vai ver a figura que ele citou. Essa aqui é a figura do nosso problema. A gente tem o fio aqui, né, com uma corrente de 10 A. E isso está fazendo gerar um campo magnético. Não sei se vocês estão observando, mas ele está girando ao redor desse fio, né? Ele entra na folha, sai da folha. Entra na folha, sai da folha, né? Então ele está girando aqui ao redor do fio. Isso ao longo do fio inteiro, né? E o que está acontecendo é que a gente aproximou uma barra metálica a uma velocidade U, na direção de Z. Então ela está indo para cima, né? Olhando aqui a direção dela, ela está indo para cima. Ela está se movimentando, né, a 5 metros por segundo nessa direção. E aí isso vai induzir, né, uma fém de movimento, né? Uma fém de... Como que ele definiu? Fém de movimento V12, que é o que a gente vai calcular nesse problema. Então vamos lá, vamos para a resolução. Então nós temos que essa corrente I de 10 A vai induzir um campo magnético. Essa aqui é a expressão para o campo magnético. Repara que ele está na direção de φ. Justamente é o ângulo, né, girando ao redor do fio. É esse ângulo, né? Por isso que ele está entrando e saindo da folha, porque ele está circulando como se fosse uma circunferência. Imagina que tem uma circunferência ao redor do fio. É justamente o campo magnético. E aí ele é μ0, né, que é a permeabilidade magnética, no vácuo, vezes... É porque o campo está no vácuo, né? Por isso que a gente está usando a permeabilidade magnética. O fio, né, está no vácuo, né? E é a corrente de 10 A dividido por 2 vezes π vezes R. Então a nossa componente φ do campo magnético varia com R, né? Então quanto R é a distância, é o ponto, né? Porque esse aqui é o campo magnético num ponto. Então esse R é a distância do ponto, a distância radial, né, do ponto até a barra. Então imaginando que sai da barra, várias retas saindo da barra, né? E aí esse ponto ele está a uma distância R da barra. Quanto mais próximo da barra, maior é o campo magnético. Quanto mais afastado, menor é o campo magnético. Essa aqui é a expressão do campo magnético. O movimento da barra metálica, né? Isso aqui é do fio, né? Perdão, né? Eu estou falando barra, mas é o fio, aquele fio que está passando a corrente A. O movimento da barra metálica, agora essa é a barra que está se movimentando, tá? O movimento da barra metálica, na presença desse campo magnético, induz uma fém de movimento, que é o que ele está pedindo, V12, que é dada por... E aí aqui é a expressão para calcular essa tal dessa V12, né? Esse 0,4 e 0,1 que eu coloquei aqui é o 40 centímetros e 10 centímetros,
que está relacionado justamente ao comprimento da barra. Então vamos voltar lá para o nosso enunciado. Então, observando aqui a figurinha do enunciado, ó, ela vai, ó, aqui é 10 centímetros mais 30 centímetros. Então aqui é o 40 centímetros, né? Então a barra, ó, ela vai do 40 centímetros até o 10 centímetros. 40 centímetros em metro é 0,4, 10 centímetros em metro é 0,1. Então a integral vai de 0,4 até 0,1. E aí, voltando lá para a resolução, são justamente os limites de integração, 0,4 a 0,1. Tá? Aí aqui a fórmula, que seria a velocidade U vetorial, campo magnético B. Então aqui é um produto vetorial. E esse dl representa o comprimento da barra metálica, dessa barra de comprimento 30 centímetros. Então o dl é um vetorzinho, né, que é um pedacinho da barra. Ele é um pedacinho da barra. Então, né, com essas informações, a gente vai substituir, né, cada um dos dados que a gente tem nessa fórmula. Então, o U é a nossa velocidade, que como está lá no enunciado, ela tem uma velocidade de 5 metros por segundo na direção de Z. O B é o campo magnético, está aqui em cima, né, na direção de φ, e o módulo dele, né, é μ0 vezes I dividido por 2πr. E o que é o comprimento infinitesimal, esse comprimentozinho da barra metálica? Observa na figura, se a gente for olhar para a figura... Deixa eu subir aqui que eu deixei a figura aqui para facilitar, né? Para a gente não precisar ficar voltando. Observa na figura que ela está justamente na direção de R, né? Ó, o R é essa direção aqui, né? O Z é essa direção aqui. E o φ é entrando e saindo, né? Entrando e saindo dessa folha. Então o R é essa direção. E a nossa barra está justamente na direção de R. Então ele é um pedacinho na direção de R. Seria um RdR, né? Um R que é o vetor unitário na direção de R, e o dr é o pedacinho da barra. Por isso que a gente vai integrar ao longo da barra inteira, né? De 0,4 até 0,1. Então tá aqui, ó, no lugar do dl, a gente botou um RdR. E esse vezes aqui é um produto escalar, tá? Então essa aqui seria a fórmula para calcular a fém de movimento. É integral de 0,4 a 1, U vetorial B, produto escalar, né, escalar dl. Substituímos tudo, chegamos nessa expressão aqui. Aí aqui embaixo, o que eu fiz foi, só para a gente lembrar como é que faz produto vetorial, né? a gente chegou a ver isso em Eletromag 1, né, já tem um tempo, então é bem comum a gente ter esquecido. Os módulos a gente simplesmente vai multiplicar, né? O 5 vezes isso aqui, né? Vai aparecer o 5 aqui em cima. Só que, como que a gente faz o produto vetorial, o Z vetorial φ? Que é o que a gente está interessado, né? Como é que faz esse produto vetorial? E aí, só lembrando, tem um macetinho que eu acho que eu dei lá em Eletromag 1, que é o seguinte, ó. Se a gente fosse fazer, por exemplo, o produto escalar R vetorial φ, qual que seria o resultado? Então, ó, olha para esse nosso vetor, né? A gente sabe que a primeira componente é R, a segunda componente é a φ e a terceira é Z. Isso aqui é coordenadas cilíndricas, né? Então, R, φ, Z. Se você fizer R vetorial φ, o resultado vai dar Z. Ó, eu estou sempre indo para a direita. Ó. R vetorial φ vai dar Z. Se eu fizesse o φ vetorial Z, isso vai dar R, né? Que é o próximo, né? Φ, Z, R. Volta para cá. Então, φ vetorial Z vai dar R. E se eu fizer o Z vetorial R, vai dar φ. Então, ó, eu estou sempre caminhando para a direita, né? Imaginando que eu retorne para cá quando eu chego aqui no final. Então, se você sempre caminhar para a direita, vai dar a outra direção positiva. Mas se você caminhar para a esquerda, vai dar a outra direção negativa. Então, se fizer Z vetorial φ, vai dar menos R. Se fizer φ vetorial R, vai dar menos Z. E se fizer R vetorial Z, vai dar menos φ. Então, isso sempre acontece, um macetinho aí para conseguir saber o sinal, né, do produto vetorial. Então, no nosso caso, nós temos Z vetorial φ. Então, fazendo Z vetorial φ, isso vai dar menos R, porque a gente está caminhando para a esquerda. Beleza? Então, esse resultado daqui vai dar 5 vezes 5 μ0 I dividido por 2πr. E aí, o vetorzinho aqui a gente vai substituir por menos R, que é o que está aparecendo, ó. Cadê?
Tá aparecendo aqui, né? Então, ó, basicamente o que a gente fez, ó, repetimos, né? Isso aqui é repetido lá de cima. Aí o 5 vezes essa constante, né? São duas amplitudes. Então vai dar 5 vezes μ0 i dividido por 2πr. Aí ficou só o z vetorial φ, né? E z vetorial φ é igual a menos r. Beleza? Então chegamos até aqui. E aí produto escalar é fácil. Se os vetores são iguais, né? O produto escalar vai dar 1. Se aqui fosse por acaso φ ou z, aí fazendo isso, escalar r daria 0, né? Porque é a projeção. O z e o φ têm um ângulo de 90 graus com r. E aí a projeção dá 0, né? Mas como eles são idênticos, esse produto escalar vai dar 1. Então a gente vai simplesmente tirar o r, esse vetor unitário r, né? Ele vai simplesmente virar 1. Então cadê? Vindo para cá. Tá vendo que ele sumiu, né? Ficou só o sinal de menos. Então a gente chegou até aqui. Então a integral de 0,4 a 0,1 de menos, né? Ficou menos 5μ0i dividido por 2πr dr. Aqui não tem nem vezes, né? Seria só dr mesmo, né? Mas esse vezes aqui é simbólico, né? Não, tá certo, mas não tem necessidade de colocar. Então seria 5μ0i dividido por 2πr dr. Então essa integral que a gente vai fazer aqui é uma integral em relação a r. O que vamos fazer? O r está aqui embaixo, né? Todo o resto, que não é o r, é constante. A gente pode tirar da integral. Então esse menos 5μ0i dividido por 2π, vamos arrancar da integral. Arrancamos, tá vendo? O que ficou dentro da integral? Só aqui em cima ficou 1, né? Que a gente tirou tudo. 1 sobre r. Ficou o r aqui embaixo. Então a gente chegou nesse pedaço aqui, ó, tem uma constante, vezes a integral de 1 sobre r dr. E aí é lembrar de regra de integral, né? Tem que lembrar da solução. Integral de 1 sobre x dx é igual a ln de x. Ln é o log na base neperiana, né? O ln. Como é 1 sobre r dr, né? Vai ficar ln de r. Essa aqui é a nossa solução dessa integral aqui, né? Integral de 1 sobre r é igual a ln de r. E aí tem os limites de integração, né? Tem que fazer ln de 0,1 menos ln de 0,4, que é o que a gente escreveu aqui, ó. Então tem que substituir por esse, né? Substitui por esse, menos substitui por esse. Então vai ficar ln de 0,1 menos ln de 0,4. Então, chegou até aqui, já basicamente a gente já conseguiria responder a questão, né? Porque aí é só substituir pelos dados que o enunciado deu e aí fazer essa conta, né? E aí, né, fazendo então essa substituição, a corrente I lá do enunciado é 10 A. Então, no lugar do I, a gente substitui por 10. O μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo, que é 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. Então, isso aqui é uma constante, né? Uma constante conhecida. E aí, dividido por 2π, vezes ln de 0,1 menos ln de 0,4. Então, a gente vai substituir tudo, né? Ficou menos 5. Repara que esse 5 aqui é a velocidade, né? Se no problema, se o enunciado, a velocidade fosse 10, aqui apareceria 10. Seria essa a única diferença, né? Pensando na questão da prova que está baseada nessa questão. Esse 5 aqui é a velocidade. Se substituir aqui pela velocidade da questão de qualquer outra questão, é só substituir aqui e fazer a conta, que vai chegar no resultado da questão da prova, né? Mas aqui no caso é 5 mesmo, né? Então menos 5 vezes o μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7. 4π vezes 10 a menos 7. Vezes a corrente I, vezes 10, dividido por 2π, vezes ln de 0,1 menos ln de 0,4. Tá? E aí isso aqui é fazer conta. Tudo isso aqui é valor. Então, fazendo essa conta, isso vai dar 1,39 vezes 10 a menos 5, certo? E aí, no caso lá do exemplo, né, ele coloca em microvolt, né? Isso aqui é tensão, tá em microvolt. E aí, para passar para micro, o micro é 10 a menos 6, e aí, basicamente, o que a gente fez foi fazer com que aqui multiplicasse por 10 a menos 1, então aqui a gente tem que multiplicar por 10 elevado a 1, né? Então, fazendo isso vezes 10 dá 13,9 vezes 10 a menos 6. Então, isso daqui é igual a esse, né? Mas como a gente deixou o 10 a menos 6 em evidência, o 10 a menos 6 é micro,
Então isso aqui vai ficar 13,9 microvolt. E essa é a resposta que está lá no exemplo mesmo, né? No exemplo resolvido do livro. Só uma observação, né? Só para comparar com o exemplo, tem uma propriedade do log que diz que ln de A menos ln de B é igual a ln de A dividido por B. E aí vamos voltar lá no exemplo. E aí eu estou voltando aqui no exemplo, ó, só para mostrar por que ele fez isso, né? Basicamente o que ele fez foi, quando ele fez a integral, deu ln de 10 menos ln de 40. E aí tem uma propriedade log que diz, né, que ln de 10 menos ln de 40 é igual a ln de 10 dividido por 40. E aí por isso que ele não precisou passar para metro, né? Porque aqui é 10 centímetros e aqui é 40 centímetros. Aí cortou centímetro com centímetro. Entendeu? Então não precisaria ter passado para metro. A gente passou, né? A gente colocou 0,4 e 0,1. No fim das contas vai dar o mesmo resultado. Mas só para ficar claro, por que ele não precisou passar para metro? Porque ele percebeu que aqui daria centímetro dividido por centímetro que corta, tá? Mas no fim das contas, né, quando for fazer o resultado, vai dar também o 13,9 microvolt, que foi o que a gente encontrou. Tá bom? Então vou fechar esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!